Amados irmãos e irmãs, paz e bem, 10 de novembro, terça-feira, o Evangelho é Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa perícope, ou essa parte do texto, fala sobre a história deste servo. Porém, o tema mais amplo desse texto é o tema da fé. Mas vamos contemplar aquilo que está no texto de hoje. Bom, imagino que uma das reflexões que podemos fazer do Evangelho de hoje e sobre a questão das pretensões. Muitas vezes nós fazemos as coisas por pretensões. Devemos pensar na qualidade do nosso serviço, nas finalidades do nosso serviço, porque há quem sirva na igreja com esta ou aquela intenção. E devemos pensar também nas pretensões. Curar as pretensões e de imaginar que tudo que nós fazemos merece um pagamento, merece um aplauso, merece um louvor. Devemos servir pela simples alegria de servir. Que o músico toque e se alegre, porque Deus lhe deu o dom de tocar. Que o que prega, pregue e se alegre, porque Deus lhe deu o dom de pregar. Que aquele que tem o dom de acolhida, acolha e se alegre pelo dom que Deus lhe deu. E assim haverá alegria no próprio serviço e não em aguardar uma recompensa que às vezes nós imaginamos será essa ou será aquela a recompensa que eu mereço. Não é assim que as coisas devem ser conduzidas. Então o Evangelho de hoje nos faz pensar em tomar um caminho contra todo tipo de pretensão, porque o empregado cuidou da terra, dos animais, do seu patrão, e quando chegou ele podia imaginar: meu patrão já deve ter pedido a outro empregado que me preparasse comida e tudo, e agora vamos ter finalmente uma recompensa pelo que eu fiz. Ele diz: surpresa, porque quando chegou o patrão disse: não, primeiro sirva o jantar e depois você se serve também. Com isso, o empregado não deve se decepcionar com o seu patrão, mas ele deve se alegrar por ter podido fazer algo para o bem do próximo, para o seu próprio bem, porque há uma paga naquilo que nós fazemos, na própria satisfação de fazer. A satisfação de fazer aquilo que é bom, que é belo, que é agradável, que é verdadeiro. Isso já deve nos trazer toda satisfação. Não devemos esperar que alguém venha nos pagar com afago, com um elogio, principalmente quando se trata de um comportamento ético. Às vezes alguém que está exercendo uma certa função diz: olha, só eu fiz isso, só eu fiz aquilo. Não. Se nós fizermos, como eu, padre, por exemplo, devo me alegrar daquilo que é possível fazer na minha missão de padre, e não esperar aplausos por isso, não esperar recompensas, holofotes, que a diocese põe holofotes na minha pessoa porque eu fiz isso ou fiz aquilo, pelas coisas que eu trouxe para a diocese. Eu tenho 21 anos de padre, há muitas coisas que eu trouxe para a diocese com muita tranquilidade, posso dizer, mas também com muito espírito de humildade, sem precisar sequer elencar. Deus sabe aquilo que eu fiz já pela minha igreja ao longo desses anos. Então, que ninguém procure usar o serviço para se exaltar ou usar o serviço para se promover.
ou usar o serviço buscando fazer carreira. Somos servos. O texto termina dizendo isto, que quando tivermos feito tudo o que nos mandaram fazer, devemos dizer, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Quer dizer, deve haver uma satisfação em cumprir o dever, em fazer aquilo que lhe é próprio da sua natureza, em fazer aquilo que lhe é próprio do seu, como diz o italiano, do seu trabalho, da sua função, né? Do seu mestiere, como diz em italiano, né? Quer dizer, isso lhe é próprio. O pai de família deve se alegrar se ele consegue ser um bom pai, sem esperar que os filhos aplaudam e louvem. Não, ele deve fazer-se sentir a alegria de ser um bom pai. O bom filho deve sentir alegria por ser um bom filho. O bom padre, o bom médico, já no campo das profissões, devem sentir-se felizes por fazer aquilo que deveriam fazer bem feito e não esperar ser ovacionados por isso, não é? E daí por diante. Querer pensar na vida como um toma lá da cá, feito de pequenas trocas diárias e de uma vida toda medida, eu faço isso para receber aquilo, eu faço isso esperando aquilo, aquela recompensa, seria reduzir a existência a algo muito mesquinho. Seria viver essa vida de maneira muito mesquinha, querer já aqui e agora todas as recompensas. Isso nos tornaria muito artificiais e tudo muito automático. Se nós quisermos receber já aqui, já agora, a tempo e a hora e sob a nossa medida, aquilo que achamos que é merecimento nosso, seria caminhar muito no caminho de uma meritocracia, que não é aquilo que o Evangelho propõe. Que o Senhor nos dê a graça de um belo dia e a graça de perceber que todos somos servos em alguma medida. Que nascemos para servir o próximo, não para sermos servidos, nem aproveitar do outro. Nascemos para servir. Se Deus lhe fez um pai de família, é para que você sirva a sua família. Se Deus lhe fez ou lhe deu a graça de estudar, de ser um médico, de ser um engenheiro, é para que sua profissão seja serviço para edificar coisas, edificar pessoas. Dali você vai tirar o seu sustento, mas você vai também servir o mundo, vai tornar o mundo melhor com o trabalho de suas mãos. É pelo trabalho das nossas mãos, diz a própria palavra, que nós participamos da obra do Criador. Nos tornamos uma espécie de co-criadores, né? Isso já deveria ser muito, já deveria nos alegrar muito, pelo trabalho das nossas mãos, poder colaborar, já que no último dia, no sétimo dia, no último dia o Criador descansou e agora resta a nós o trabalho. Então que neste último dia, o dia do descanso do Criador, possamos arregaçar as mangas e dizer, agora é conosco, agora vamos fazer o que nos toca, sem esperar recompensas. Recompensas à nossa medida ou segundo a nossa métrica. Deixar que Deus sabe o que cada um deve receber pelo trabalho que fez. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos preserve de todos os males, nos dê a graça de um dia abençoado, vivido em sua santa e divina presença. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.